Olá! Você sabia que os juízes dependem do conhecimento técnico de outros profissionais para poderem formular sentenças? O setor de psicologia do Fórum de Maceió é acionado por magistrados interessados em informações para resolver processos que envolvem famílias e crianças. Muitas varas de família ou unidades judiciárias que recebem processos de abuso sexual contra menores necessitam de uma avaliação psicológica para concluir as sentenças. Em Maceió, profissionais da área de psicologia trabalham exclusivamente para dar assistência a esses casos. Basicamente, o trabalho da gente é perícia psicológica. Então, o que a gente faz é convocar as famílias para cá, para a partir daí, elas vindo, a gente desenvolver o estudo. A gente faz entrevista psicológica individual, a gente faz aplicação de testes e, resumindo, é isso, avaliação psicológica a partir daí. Cada caso que chega aqui ao setor de psicologia do Tribunal de Justiça é tratado de maneira particular. Em alguns são necessários até 8 atendimentos para que a avaliação psicológica seja concluída e enviada ao juiz. Aline dos Santos é mãe de 3 meninos e o pai dos 2 mais velhos pediu na justiça para que tivesse direito de levar nos finais de semana também o filho mais novo dela, que foi criado nos primeiros anos por ele. Ele quer a visita do Gabriel, quer levar o Gabriel, tipo como leva os filhos dele e tal, só que eu não quero. Se ele quer ver, ele pode ver. Sim, eu não vou proibir, porque o Gabriel também gosta dele. Mas levar como ele leva os filhos, não. Para entender o que seria melhor para o menor, os psicólogos do setor fizeram testes e entrevistas com a mãe e os filhos. E o resultado será encaminhado para a vara da família que solicitou a avaliação. Eu me sinto muito satisfeita, né? Principalmente pela aceitação, porque uma vez que está vindo muita demanda de processo, é porque realmente o trabalho de alguma forma está dando certo, né? Está dando certo, né? E quando você consegue dar o norte para aquela família, quando você consegue depois, né? Depois que eles vêm aqui e falam, então encontram em algum lugar, olha, realmente aquilo ali foi o melhor mesmo. Ou então até o pai e a mãe, que uma separação, um divórcio é muito difícil. Então, às vezes, o pai e a mãe vêm aqui e fala das angústias, é o momento que eles são escutados. E, às vezes, é a oportunidade, é a primeira oportunidade que eles têm para falar com o psicólogo. O juiz Odilon Marques Luiz, da 14ª Vara Criminal da capital, ressaltou a importância de ter a assistência desses profissionais para formular a sentença e fazer justiça. É extremamente importante, certo? Para a aplicação da lei, porque é ele, psicólogo, que vai analisar se o que a criança está falando realmente aconteceu, se aquela criança não foi induzida a dar aquele tipo de resposta. E nós, magistrados, que julgamos esse tipo de causa, necessitamos de uma segurança para a gente aplicar a lei. E essa segurança é dada exatamente através desse estudo feito pelos psicólogos junto às vítimas, criança e a vítima adolescente. Para que um direito previsto em lei seja garantido, nem sempre é necessário dar entrada num processo. Vários problemas são resolvidos pelo Centro Judiciário de Cidadania e Soluções de Conflitos Pré-Processual, sem a necessidade de uma ação judicial. Ao completar 50 anos de idade, Rejane da Silva teve o valor do seu plano de saúde aumentado em 74%. Esse reajuste estava previsto no contrato, firmado há mais de 10 anos, mas ela não tinha ciência da informação. Quando eu recebi a fatura, tomei um susto, né? Sem conseguir resolver o problema administrativamente, Rejane procurou o Centro Judiciário de Cidadania e Soluções de Conflitos Pré-Processual do Poder Judiciário de Alagoas e, em menos de 20 dias, conseguiu participar de uma audiência de conciliação e entrar em um acordo com o plano de saúde. Eu achei que eu fosse ser assim, um chá, né, de espera, mas não foi nada disso, foi tudo rápido, foi legal. A proposta do acordo foi apresentada pela advogada Hanna Monteiro, que, conhecendo o trabalho do Centro Judiciário, ressaltou as vantagens em poder tentar uma conciliação antes de ajuizar um processo.
Eu acho super importante a atuação do Sejus pré-processual, principalmente nos casos como o da dona Regiane, que são casos simples que podem ser resolvidos com a simples audiência de conciliação e que o beneficiário da Unimed acaba saindo satisfeito com a conciliação que foi feita, com a proposta de acordo que foi oferecida. A audiência da dona Regiane foi conduzida pelo conciliador Douglas Araújo. Ele explica quais casos podem ser solucionados pelo centro. Inicialmente, são direitos disponíveis a priori, né? Exemplo, direito de vizinhança, a questão de consumidor, questão de revisão de contrato, quem não estiver satisfeito, um divórcio consensual e outros alimentos. Então, assim, é uma demanda bem genérica que a gente consegue resolver. E desde que haja a possibilidade de consenso entre as partes. O Sejus foi criado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no ano de 2012 e atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. O centro disponibiliza um espaço aberto para que as pessoas possam resolver seus conflitos de maneira rápida, eficaz e sem custos. O sucesso do trabalho do centro pode ser comprovado com os excelentes números registrados no ano de 2015. Nesse período, foram 539 audiências realizadas e mais de 60% delas terminaram com um acordo firmado entre as partes. O Centro Judiciário é coordenado pelo juiz Bruno Acioli, que garante que o acordo tem valor jurídico e possibilita diversas vantagens para o judiciário e para a sociedade. Bem, eu acho bem vantajoso as pessoas procurarem aqui o Sejus, porque ele é isento de custas. Não há necessidade de advogado, né? Embora se o advogado acompanhar as partes, ele vai poder participar normalmente do seu trabalho, do seu mistério. E é interessante porque as partes têm a oportunidade de elas mesmas resolver a sua questão através do acordo. E a partir do momento em que se chega à resolução do conflito, é lavrado o termo de acordo, é assinado pelo juiz coordenador, né, do núcleo, que no caso sou eu, e esse acordo homologado já tem uma força de sentença judicial que, em caso de descumprimento, já vai ser possível ser executado pela parte credora. A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Desde 2014, quando os trabalhos tiveram início, por diversas vezes o cidadão comum ouviu falar da delação premiada. O Em Dia com a Justiça convidou a juíza Lorena Sotomayor para nos dar detalhes sobre este benefício legal. E quem vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto é a juíza Lorena Sotomayor, que já integrou a 17ª Vara Criminal da capital. Doutora Lorena, o que é delação premiada? Para usar uma linguagem simples, bem fácil de entender, das pessoas entenderem, a gente poderia descrever a delação premiada como um ajuste, um acordo em que uma pessoa que praticou um crime dentro de uma organização criminosa vai prestar informações a respeito dessa organização, do crime ou, eventualmente, da localização da vítima, em troca de benefícios. Ele pode receber benefícios por essas informações que ele está prestando. Que benefícios são esses que o delator, que o colaborador pode ter? A lei prevê que ele pode ter uma redução no tempo de pena dele. Essa redução pode ir de 1/3 até 2/3. Então, vejam como é significativo esse benefício. Uma pessoa que, por exemplo, foi condenada a 12 anos de reclusão, pode ter diminuído a sua pena, por exemplo, para 4 anos de reclusão. Então, é um benefício bastante significativo. Ele pode também obter a substituição da sua pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, ou seja, ao invés de ele ficar preso, ele pode prestar serviço à comunidade, ele pode ter algumas restrições que estão previstas em lei, estão previstas no nosso Código Penal, e ele pode até mesmo obter o chamado perdão judicial, ou seja, ele pode obter o perdão, o apaziguamento, é quase a absolvição pelo crime que ele cometeu. Ele pode não receber pena nenhuma pelo crime que ele cometeu, em razão da colaboração que ele prestou ao Estado.
Quem pode propor a delação premiada, a colaboração premiada? Geralmente, o intuito de celebrar um acordo de colaboração premiada parte do próprio acusado. Ele, com o seu advogado, eles sopesam, né, o que aquilo representa de custo, o que aquilo representa de benefício, e eles manifestam essa intenção de celebrar esse acordo de colaboração premiada. Quem pode ser esse colaborador? Qualquer crime pode participar de uma delação premiada? Somente os crimes praticados dentro de organizações criminosas podem receber esse tipo de colaboração, como hoje a gente está vendo aí na mídia, na imprensa. Então, é necessário que você tenha praticado crimes dentro de uma organização criminosa. Dentro dessa organização criminosa, vai ser aferido caso a caso se aquela pessoa pode ou não celebrar esse acordo de colaboração. Então, não é para todos isso daí. Tem uma série de temperamentos que tanto o Ministério Público e o delegado de polícia, quanto depois o juiz que vai homologar esse acordo, tem que fazer, para saber se aquela pessoa realmente é merecedora dos benefícios daquele acordo. Existe um serviço disponível para qualquer cidadão que se envolva num acidente de trânsito, em que tenham sido registradas apenas perdas materiais. Confira na reportagem de Michele Castro e Leonardo Ziziano. Com tantos carros nas ruas da cidade e com tanta pressa dos condutores, os acidentes tornaram-se recorrentes no trânsito das grandes cidades. E quando um acidente acontece, seja ele com vítimas ou apenas com danos materiais, uma equipe do setor de levantamento de dados de acidente de trânsito da SMTT deve ser acionada para fazer uma perícia do ocorrido. Em Alagoas, desde o ano de 2014, o serviço de perícia deixou de ser realizado pelo Detran e passou a ser de responsabilidade da SMTT. Além disso, para que a perícia seja feita, é preciso ser paga uma taxa de R$ 146,16. E só com esse boletim de ocorrência é que a Justiça entra em ação. Na hora que as nossas equipes vão a campo, quando são acionadas para fazer o levantamento, nós já informamos o dia da audiência, né, o dia e o horário da audiência, e as partes já ficam cientes que naquela data específica ela precisa procurar aqui o juizado, que está aqui de forma provisória aqui na sede da SMTT, para que seja feita uma audiência extrajudicial, né, para tentar uma conciliação entre as partes. As audiências de conciliação são a alternativa mais rápida e prática para pôr fim ao conflito. E elas são realizadas num trailer do Poder Judiciário, instalado nas dependências da SMTT. 2 conciliadoras realizam cerca de 15 audiências diariamente. Quando a gente conhece as partes, que as partes chegam aqui, a gente tem acesso ao boletim de ocorrência, nós fazemos a leitura do boletim e identificamos, através da SMTT, quem foi o causador daquela colisão. Então, tendo em vista a reparação civil, tá, previsto no Código Civil, a gente precisa propor algum acordo diante dos orçamentos apresentados pelas partes, para que aquele que deu causa à colisão arque com todas as responsabilidades dos danos materiais e corporais, se forem o caso, da outra parte. O senhor Antônio Luna participou dessa audiência de conciliação, representando a empresa de ônibus na qual ele é diretor de transporte. Já o Rubens é o dono do veículo que causou o acidente com um dos ônibus. Ciente de que precisava ressarcir os danos causados, ele fez uma proposta de pagar o valor dividido em 2 parcelas. E o acordo foi firmado ali mesmo. Facilita, né? Porque a conciliação, os conselheiros, eles tentam fazer o máximo que podem e a gente sempre faz um acordo. O Poder Judiciário de Alagoas vem disponibilizando as audiências de conciliação em várias áreas. Elas permitem que os conflitos sejam resolvidos sem precisar serem judicializados. Evitando que as pessoas entrem com ação, soluciona muito mais rápido as avarias das pessoas que acham que entrando com ação vão receber muito mais dinheiro, que na verdade não é assim que funciona, e a gente consegue diminuir o número alto de processos que o juizado já tem. E assim terminamos aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube.
ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!